lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. Aqui está opróbrio também, vergonha. Tá bom? Podeis assentar, somente até aqui. Esta palavra, eu até falei para os irmãos colocar o tema, né? Reconstrução, reconstruir. Para nós orarmos por algo, já começa a mensagem desta forma, por algo que está no chão. Tá? Porque foi exatamente isso que Neemias fez. Ele orou por algo que estava no chão. E eu quero que você analise a tua vida nesta manhã, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, as dificuldades que estão sobre a sua vida. E vai ter pessoas aqui nesta manhã que vão se encaixar nesta palavra, eu creio que toda a igreja, mas algumas pessoas específicas que têm algo na sua vida, que uma hora, outrora, alguns dias atrás, alguns meses atrás, estava levantado e de pé. Mas hoje você faz uma análise na sua vida, e este algo que estava de pé, caiu, está no chão, está derrubado, está destruído. E hoje o Senhor está nos chamando para reconstruir estas áreas das nossas vidas que estão ou que estava até o dia de hoje, porque eu creio que Deus vai restaurar, trazer de volta aquilo que está no chão, que tem que ficar reedificado no lugar próprio. Porque quando nós falamos de reconstrução, nós não estamos falando de algo novo. Reconstruir é você pegar algo que uma hora estava levantado de pé, construído, neste caso, os muros de Jerusalém, que estavam de pé, era a fortaleza daquela cidade, era a proteção. Porque se você for analisar os muros de Jerusalém, que Neemias provavelmente não, aliás, ele não tinha conhecido os muros de Jerusalém na sua plenitude, mas que no seu auge tinha 4 torres e 10 portas. Era um muro que tinha pelo menos no lugar mais fino, ali mais estreito, 2,5 metros de largura. Era um muro que tinha pelo menos 6 metros de altura, de 4 a 6 metros de altura, e pelo menos no seu menor tamanho, 3 quilômetros de construção de muro em volta de toda aquela cidade. Mas nós conhecemos pela história que aquele muro havia sido destruído por Nabucodonosor. Juntamente com o muro, a cidade. Juntamente com a cidade, as suas portas. Nós lemos aqui, as suas portas estão queimadas a fogo. E juntamente com as suas portas e seus muros e suas casas, o templo de Jerusalém também estava destruído. Mas o Senhor havia dado uma palavra, que aquele povo estaria no cativeiro, e aquele cativeiro teria um tempo determinado por Deus, e aquele tempo determinado por Deus seria de 70 anos. E durante 70 anos aquele povo ficou cativo na Babilônia e retornaram para a sua terra. A primeira leva foi uma leva muito grande, com um líder judaico que havia na época chamado Zorobabel. E Zorobabel trouxe ali da Babilônia, da Pérsia, pelo menos 50 mil homens, mulheres e crianças, e trouxe para aquela cidade com um objetivo. O objetivo era reconstruir aquela cidade. E eles conseguiram, através de muita luta, muitas dificuldades, mais ou menos ali 20 anos, eles conseguiram levantar o templo novamente de Jerusalém. E as pessoas, ao olharem para aquele templo, ficaram preocupadas, choravam, porque começavam a comparar aquele templo de Zorobabel, que Zorobabel havia reconstruído ali com ajudas, né, de Ageu, Zacarias, né, os profetas que nós temos aqui na Bíblia. E na hora de comparar, principalmente os mais velhos, aquele templo com o templo de Jerusalém de Salomão, eles começaram a chorar. Porque não tinha você como comparar um templo simples, humilde, com aquele templo dourado de Salomão.
Mas o Senhor havia dado uma palavra para eles. Olha, vocês estão olhando para este templo, vocês estão achando que este templo é menor, é menos formoso, é menos vistoso. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês. A glória da segunda casa, aquela casa mais simples, seria maior do que a da primeira. E muita luta, meu irmão, muitas dificuldades. 20 anos ali aquele templo ficou formado. 20 anos para reconstruir um templo. Por quê? Porque a luta era grande, a adversidade era grande. Mas o templo estava construído. Passou mais ou menos 80 anos, pelo menos de 80 a 90 anos. E eles olhavam para a cidade e viam um templo reconstruído. Mas olhavam em volta da cidade, havia uma muralha totalmente destruída no chão. E Deus mandou um homem antes de Neemias, chamado Esdras. Esdras, ele foi ali no intuito de restaurar a adoração, de restaurar a palavra, de anunciar a palavra, de ensinar o povo a lei de Deus. E ele ficou ali mais ou menos 12 anos, mas também não conseguiu reconstruir as muralhas que estavam destruídas. E havia um homem chamado Neemias, capítulo 1, que diz que ele estava lá na Pérsia, numa cidade chamada Suzã, que de Jerusalém colocaria ali 1.500, 1.600 quilômetros de distâncias de Jerusalém. E eu não faço ideia como que seria caminhar a pé ou de camelo 1.600 metros. Quantos meses seriam necessários para você sair daquela cidade e chegar em Jerusalém? Mas não é isso que eu quero falar. Só para você pensar o tamanho da dificuldade. Mas Neemias, ele estava lá na fortaleza de Suzã. E olha como que Deus faz. Porque Deus, ele levantou Zorobabel, que era da linhagem real, da linhagem de Davi, né? Ele tinha um nome, ele tinha uma história. E depois Deus levanta Esdras, que também tinha uma história. Por quê? Porque ele era da linhagem sacerdotal, ele fazia parte da família de Arão. Então ele tinha um conhecimento bíblico muito grande. E quando Esdras pregava a palavra, você pode estudar na tua casa, se você ler o capítulo 8 de Neemias, quando Esdras pregou a palavra para aquele povo, eles tiveram que pedir para aquele povo parar de chorar, porque houve um quebrantamento tão grande naquele lugar, naquela cidade chamada Jerusalém, depois da reconstrução dos muros, que ele teve que falar: olha, vocês precisam parar de chorar, porque hoje não é dia de tristeza, é dia de alegria, na qual nós devemos aqui preparar comidas para aqueles que não têm, se alegrar, não chorem, se alegrem na presença do Senhor. Porque quando Esdras pregava a palavra, era coisa de Deus, era coisa sobrenatural. Foi um dos maiores avivalistas dentro da palavra de Deus. Mas quem era Neemias? Neemias, ele era um homem copeiro do rei, que estava distante. 80 anos depois da reconstrução do templo, os muros ainda estavam no chão. E quando seu irmão foi visitar Hananias, foi visitar Neemias lá na capital Suzã, Neemias perguntou: como é que anda a nossa cidade? Como é que está a nossa cidade? E o seu irmão disse: olha, não está nada bem, porque a nossa cidade vive em grande miséria. Os seus muros estão destruídos, seus portões estão queimados, e aqueles que estão lá em Jerusalém estão vivendo numa miséria muito grande. Só que Neemias, ele não fazia parte daquela história, ele não estava na cidade de Jerusalém. E posso te falar uma coisa, se você for olhar aos olhos naturais, ele não precisava estar em Jerusalém. Por quê? Porque ele morava num palácio. Ele tinha a confiança do rei, porque ele tinha que experimentar as suas comidas, para ver se não estava envenenado. Ele tinha uma responsabilidade muito grande de ser um conselheiro do rei. Então ele vivia num palácio, ele tinha um bom quarto, uma boa casa, uma boa cozinha, uma boa alimentação. Mas quando o seu irmão disse para ele: olha, lá em Jerusalém a cidade está em grande miséria,
Uma tristeza muito grande entrou no coração de Neemias. E talvez você esteja aqui nesta manhã, talvez não, tem pessoas aqui nesta manhã que estão com uma tristeza muito grande no seu coração. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos discernir o momento que nós estamos passando. E perguntar para Deus: Deus, por que esta tristeza no meu coração? Por que esta angústia no meu coração, que muitas das vezes eu não sei nem como explicar essa tristeza que está na minha vida? Mas diz a palavra que quando Neemias recebeu este relatório da cidade de Jerusalém, ele é até humilde, diz que ele se lamentou e orou por alguns dias. Isso está lá no capítulo 1, tá? Se lamentou e orou por alguns dias. Mas se você for pegar lá o calendário judaico, quando ele começou a orar, e quando ele entrou na presença do rei e fez a petição, sabe quantos dias foram mais ou menos de oração e jejum? 4 dias? Não, 4 meses. Buscando a presença de Deus, buscando a direção e buscando a orientação, porque aquela tristeza que estava no coração de Neemias virou um propósito. Vou repetir novamente. Aquela tristeza que estava no coração de Neemias virou um propósito. Porque ele estava orando, ele estava buscando nestes 4 meses por algo que estava no chão, que estava destruído, algo que ele não sabia, não tinha visto com os seus olhos, mas o coração dele estava buscando a presença de Deus por algo que estava no chão. Geralmente nas nossas vidas, para nos deixar tristes, abatidos, angustiados, é porque nós sabemos que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso ministério, há algo que está no chão, e você olha para aquele algo que está no chão, e você tem que ter o discernimento nesta manhã, uma palavra de Deus para a sua vida, para buscar a presença de Deus, com oração, com jejuns, com clamor, para você ter o discernimento de Deus, e eu tenho a certeza absoluta que Ele vai te orientar, e você vai pegar este algo que está no chão, e você vai buscar a direção de Deus para colocar este algo que está no chão de pé novamente. Você não sabe como é que você vai fazer, mas você vai buscar, você vai orientar, você vai buscar a orientação da parte de Deus, e Deus vai te direcionar em todas as áreas que você está precisando, que você está buscando. Deus vai te direcionar. Só que você tem que fazer uma análise da sua vida. Por que que este algo está no chão? O que aconteceu para os muros da sua vida que te traziam aquela proteção? Por que que estes muros ruíram e caíram? Qual foi o motivo que levou essa ruína na sua vida? O que aconteceu, ou o que está acontecendo para que a tua vida não esteja em conformidade com aquilo que você sabe que deveria estar? E Neemias, durante 4 meses, ele se arrependeu dos seus pecados. Será que eu preciso me arrepender dos meus pecados também? Ele se arrependeu pelos pecados da nação de Jerusalém. Isso se chama intercessão. Ele se colocou no lugar dos seus irmãos, porque ele sabia que aquele cativeiro que eles estavam vivendo, apesar de estar num palácio, ele era um escravo.
E Deus manda falar: o lugar que você está como livre ou como escravo. Mas mesmo escravo está bom. Não, irmãos, não está bom, porque se essa tristeza está entrando no teu coração, é porque você sabe que algo precisa ser mudado, algo precisa ser restaurado. Passou 4 meses, Neemias chega na presença do rei, mas naquele dia ele não conseguiu se conter. Capítulo 2. E ele chega na presença do rei para entregar ali a sua comida, a sua bebida. E o rei olha para Neemias e fala: seu semblante não está bom. E ele olhou e falou: não, você está saudável. Não é semblante de tristeza. Isso só pode ser tristeza de alma. Porque a tristeza de alma, só se você for muito bom para conseguir esconder um pouquinho. Só se você for um Ney da vida, talvez você consiga esconder um pouquinho. Mas geralmente você não consegue esconder uma tristeza de alma. Você não consegue esconder uma angústia que está no teu coração. Mas hoje, aqui nesta manhã, você não está na presença de um rei humano, mas você está aqui na presença dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E este rei, ele conhece você melhor do que você mesmo. E ele olha para você nesta manhã, e ele olha para dentro do seu coração, e ele fala para você nesta manhã: permita que a minha palavra entre na sua vida e te transforme. Disse isso aqui na quinta-feira e repito aqui no domingo. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Deus está mais interessado no teu coração, na sua mente, em você como um todo, do que naquilo que você faz. Porque não adianta você querer fazer as coisas para Deus e esconder dentro de você uma tristeza de alma. O Senhor fala: essa tristeza de alma, ela precisa ser tratada para que você consiga fazer as coisas bem para Deus. E foi assim com Neemias. Ele falou para o rei: rei, como é que eu não vou estar triste? Capítulo 2. Olhando a situação da minha cidade, os seus muros destruídos, as suas portas queimadas a fogo. E o rei fala: e o que você está me pedindo? Aí no capítulo 2, versículo 4, diz assim: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Você acha que Neemias teve tempo de ir para um quartinho? Espera aí, rei, já vou te dar a resposta já. Vou ali orar mais um pouquinho? Não. Sabe aquela oração flecha? Aquela oração direcionada. Oração de 10 segundos. Talvez o rei falou para ele, ele virou um pouquinho: Senhor, me dê a tua direção agora. Neste momento. Irmãos, você tem que orar muito na sua casa, mas vai ter momentos que você vai ter que tomar uma posição, porque você sabe quando o Espírito Santo ele fala ao teu coração, e quando a oportunidade ela chegar na sua vida, você precisa agarrar ela com as 2 mãos. E ele pediu: rei, me permita, por um certo tempo, eu ir até a minha cidade e reconstruir os seus muros. Porque Neemias, ele seria a resposta de oração para aquela cidade. Cada um de vocês que estão aqui, membros desta igreja, você tem que ser resposta de oração para este lugar. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros.
E tudo que Neemias foi pedindo, o rei concedeu. Permito. Quanto tempo? Tanto tempo. Depois você vai ver que foi 12 anos. Permito. Rei, me dê cartas para me passar ali pelas províncias, e eu vou estar ali com o mandado do rei. E se está ali assinado pelo rei, é uma assinatura que não se pode revogar. Lembra de Daniel na cova dos leões? Não podia revogar, o rei assinou, está assinado. Porque quando é decretado, meu irmão, está decretado. E se você estiver aqui nesta manhã não procurando um decreto do homem, mas um decreto de Deus, se Deus falar sim, meu irmão, está decretado a vitória na sua vida, e não importa o tamanho da luta, da dificuldade, esta vitória já é certa no nome de Jesus, porque a vontade de Deus, ela é soberana, em todos os momentos. Rei, me dê madeiras, me dê madeiras para construir minha casa, para construir as portas. Deus tocou no coração do rei, rei deu. Aí Neemias não pediu, mas o rei falou: olha, vou mandar um exército com você. Neemias ficou feliz, um exército, glória a Deus, foi com um exército, 1.600 quilômetros, levando madeira, aquele exército. E quando Neemias passava ali pelas províncias, você sabe que judeu daquela época era um povo muito perseguido, e quando passou com aquele exército, o povo ficava: olha o que Deus está fazendo na vida desses, você vai ler na palavra, desses fracos judeus. E eu faço um adendo aqui, porque Deus usa cada um numa área. A maneira como Deus me usa vai ser diferente da maneira como Deus usa você. Mas os dons e os talentos que Deus colocou na sua vida é importantíssimo para a obra de Deus. E este sofrimento que você está passando, você pode transformar ele num propósito. Porque você vai vencer essa tristeza. Neemias aqui já venceu a tristeza, e você vai fazer a obra de Deus com excelência. Mas por que eu estou falando isso? Porque a função de Zorobabel era construir o templo. E ele construiu o templo com excelência, fez o melhor que ele podia. Esdras, diferente de Neemias, não pediu exército para o rei. Porque ele falou para o rei: rei, nós servimos um Deus tão poderoso que nós não precisamos de exército humano. E ele era conhecedor da palavra. Mais de 2.000 homens, né? Acredito que mais mulheres e crianças, muita gente. E Esdras foi para Jerusalém sem exército, com toneladas de ouro. Porque, diz a palavra, lá em Esdras tem um versículo que fala: porque eu fiquei com vergonha de pedir para o rei. Neemias, ele já tinha um pouco mais de ousadia, então ele glorificou a Deus pelo exército. Então uns vão ser mais espirituais, né? Uns vão ser mais espirituais na igreja, isso é bom. Mas vão ter outros como Neemias, que vai ser mais prático. Ele vai conseguir conciliar o espiritual com o material. Porque tem umas pessoas que a cabeça fica lá em cima, né? Às vezes alguém tem que vir aqui puxar pela corda, vem aqui para o chão, chega aqui na terra, porque aqui você precisa olhar também. Aí ele começa a voar de novo, puxa pela corda, fica aqui com os pés no chão também. Porque a vida não é só espiritual, concorda? Mas é bom você ter pessoas espirituais na igreja. Mas é bom você ter um contraponto também, você ter pessoas que já olham mais o natural e olha, aqui está precisando melhorar, aqui está precisando melhorar ali, e nós vamos trabalhar. Então Esdras tinha esta capacidade espiritual, ministerial de pregar a palavra, mas Neemias já era uma pessoa prática. Ele sabia de reconstruir muros? Não, ele era copeiro, ele entendia de comida, de receita, dava uma receita para ele, ele fazia o melhor banquete. Mas conforme ele foi buscando, Deus foi direcionando ele, por quê? Porque ele precisava orar por algo que estava no chão. Só que não era só oração. Ele tinha que orar e ele tinha que se posicionar, e Neemias tinha muitas qualidades. E eu quero citar algumas delas que talvez você pode aplicar na sua vida, que era
planejamento e organização. Pensa numa pessoa organizada e que se planejava bem. Diz a Bíblia, no capítulo 2 também, que ele chegou em Jerusalém. Cansado, ele ficou 3 dias descansando. Imagina o tamanho do cansaço daquela viagem. 3 dias descansando. Aí ele pegou uma noite. Algumas pessoas só com ele, pegou ali a sua mulinha, né? E ele foi andar para reparar, para analisar, para planejar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele ficou rodeando a cidade, vendo o tamanho do estrago, vendo o tamanho do problema. Mais de 100 anos aquele muro no chão. Mais de 100 anos que aquele povo, aquela cidade que outrora era conhecida como a grande Jerusalém, mas agora estava destruída. E Neemias saiu de madrugada e não contou para ninguém. Às vezes nós erramos nisso, porque nós temos um plano, nós temos um planejamento, nós temos uma direção, e ao invés de primeiro eu colocar ali o meu joelho no chão e buscar a direção de Deus, não importa quanto tempo seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, como foi Neemias, nós começamos a falar para todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo está disposto a cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Deus vai direcionar as pessoas certas. Então nós temos que aprender a fechar um pouquinho a nossa boca e começar a colocar mais na presença de Deus. E quando a gente receber o decreto, agora sim está decretado, vai e faz, porque o Senhor, Ele é contigo. E Ele planeja. E quando Ele analisa o tamanho do estrago, chegamos no versículo que nós lemos, Ele chamou toda ali a liderança, a nação. Acredito que não estava ali a 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, mas tinha muita gente. E Ele disse, versículo 17 que nós lemos. Então disse, estáis vendo a miséria. Era uma miséria que estamos vivendo. Jerusalém está assolada e as suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Opróbrio é vergonha. Tem alguma coisa que está causando vergonha na sua vida? Algo que você olha e fala, Senhor, eu me envergonho disso daqui. Isso daqui está trazendo uma tristeza muito grande para mim. Irmãos, reconstrua. Esta é a vontade de Deus nesta manhã, é reconstruir. E reconstruir, meu irmão, é trabalho árduo. Porque reconstrução, às vezes não. Eu falo isso na minha empresa, às vezes tem alguns pedidos que muda, que você tem que ficar alterando, e eu falo, é muito mais fácil você começar do zero, do que você ter que retrabalhar em algo que já estava pronto. Não é? Às vezes você tem vontade, vou recomeçar do zero, e Deus fala, não. Imagina seu casamento. Não, Deus fala assim, pega este casamento que você está, e você vai ter ação, olha só que o Espírito Santo traz ao coração, ação e trabalho árduo. Porque se algo entrou na sua vida que derrubou os seus muros, Deus vai te dar forças, Deus vai te dar estratégias, e você vai colocar este muro de pé. Porque a fé, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E a fé, muitas das vezes nas nossas vidas, ela não precisa ser passiva. O que é uma fé passiva? Aquela fé que só espera. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Aí precisa vir aquela cordinha, te puxar até o chão e falar, ó, você está aqui, o muro está ali. Arregaça as suas mangas. Tem pó? Tem muito pó. Pedras de 100 anos. Quem é que dá valor para uma pedra de 100 anos? Não é pedrinha, pedrona. Toda queimada. Não tem como. O Senhor fala, tem como. Porque você está vendo o natural.
Mas quando você se move no natural, crendo no sobrenatural, olha que interessante, quando você se move no natural, crendo no sobrenatural, você vai ver que aquilo que você está fazendo, que agora não tem parecer nem formosura, você olha, é uma coisa feia, é feio você ver entulho, não é? Entulho é uma coisa feia de se ver, mas Neemias, quando andou por aquela cidade, ele não via entulhos, ele via um muro de pé. Ele não via lixo, mas ele via um muro de pé. Comece a olhar para a sua vida no âmbito natural, mas colocando o sobrenatural de Deus, e creia que na sua vida você não vai ver um muro caído ou entulhos dentro da tua casa, mas se você tomar posse da palavra nesta manhã, você vai ver um muro de pé novamente, o muro de pé, aleluia. É fácil? Não. Sabe quantos dias eles demoraram para levantar aquele muro que estava caído há mais de 100 anos? Capítulo 6, versículo 15. 52 dias. 52 dias, 15, versículo 15, 52 dias, acabou-se pois o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, irmãos, é possível levantar um muro de uma cidade com essas dimensões que eu falei ao início em 52 dias? Não, mas quando Deus está no negócio, é milagre atrás de milagre, é providência atrás de providência, é renovo atrás de renovo, é provisão atrás de provisão, é força atrás de força, é fé atrás de fé, porque você começa a viver um milagre aqui, outro milagre aqui, outra provisão ali, porque quando Deus está no negócio, tudo vai se consertando, tudo vai se ajeitando, porque quando Deus tem uma obra nas nossas vidas, é o poder de Deus que é manifesto. Mas o povo começou a trabalhar, e o primeiro, capítulo 3, versículo 1, o primeiro que começou a levantar os muros, porque Neemias era um líder prático, chegou toda a cidade e falou: olha, você vai construir dessa parte a esta parte, você vai construir desta parte a esta parte, você desta parte a esta parte, e o primeiro que colocou a mão na obra foi o sumo sacerdote, capítulo 3, versículo 1, tem ali o nome dele, Eliasibe, sumo sacerdote, mas ele foi lá, colocou as mãos no arado, e Deus foi abençoando a obra das mãos dele. Só que é fácil? Não. Os inimigos, Sambalate, Tobias, eles não pegaram leve. Tinha o edito do rei, o rei autorizou, mas eles não queriam saber. Tem versículo que eles falam até assim, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 4, versículo 3, estava com ele Tobias, com ele quem? Com Sambalate, o versículo 1 é Sambalate, no versículo 3 é Tobias, o amonita, e disse: ainda que eles edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra, zombaria. No versículo 2, capítulo 4, versículo 2, então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? O que fazem esses fracos judeus? Porque o inimigo, meu irmão, ele quer zombar de você, ele quer zombar da sua vida. E esse Tobias, esse Sambalate, esses enviados, vocês sabem de quem? Eles zombavam da obra de Deus. Porque
Às vezes você olha para você e você tem que escolher a quem você quer ouvir. Você quer ouvir Sambalate? Você quer ouvir Tobias? Ou você quer ouvir Neemias? Até rimou, né? Ou você quer? Porque no versículo 10 diz que eles já estavam sem forças. Os carregadores, né, imagina, os seus braços já deviam estar dormentes de tanto levantar pedras. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. E diz no versículo 12, não fecha sua Bíblia não, capítulo 10, versículo 12, no final, diz que 10 vezes falaram para Neemias: olha, de todos os lugares estão vindo um exército de súbito contra Jerusalém. Quantas vezes? 10 vezes. E as pessoas começaram a receber aquelas palavras e começaram a desanimar. Porque se eu emprestar os meus ouvidos para Sambalate e Tobias, a minha força começa a minguar. Porque às vezes eu começo a olhar e eu começo a falar: realmente, eu sou fraco. Realmente uma raposinha vai entrar na minha casa e vai destruir tudo. Uma raposinha. Um bichinho tão bonitinho. Mas se você deixar entrar esta raposinha na sua vida, independente da aparência que ela tem, ela vai roubar o pouco de comida que você tem, ela vai destruir os seus móveis, ela vai destruir a sua cama, ela vai entrar na sua casa pequenininha, bonitinha, mas vai trazer um estrago e você precisa cuidar da sua vida agora. O Senhor fala para você: ouça a palavra de Deus, para de dar ouvidos à palavra de derrota. Porque a derrota, ela não tem vez na vida do cristão, daquele que já entregou a sua vida para Jesus, porque diz a palavra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Neemias teve que se posicionar. Vai vir um exército? Vai, o nosso povo é pouco, mas vai fazer o seguinte: Luiz, você vai trabalhar com uma mão com uma pá de pedreiro, mas na outra você vai ficar com uma espada. Luiz, você vai trabalhar ali com uma pá de pedreiro, mas na outra vai ter uma lança. Irmão Josué, você vai carregar umas pedras, mas aqui a espada do lado, o escudo. Porque se o inimigo vier contra as nossas vidas, nós precisamos estar preparados para lutar. E a estratégia deles foi fantástica. Como era muito grande, extensa a obra, o Senhor traz para mim: nós precisamos saber o momento certo de pedir ajuda. Porque às vezes nós erramos porque não queremos pedir ajuda. Você vai ler no capítulo 3. Oh Jesus, 5 minutinhos, irmãos. Você vai ler no capítulo 3, que havia uma família, capítulo 3, versículo 5, que não queriam trabalhar, os nobres. Capítulo 3, versículo 5, você pode ler aí. Os nobres não queriam trabalhar. Sou importante demais. Eu? Colocar minha mão nas pedras? Porém, seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. O Senhor aqui está minúsculo, mas vamos colocar maiúsculo. Agora, para nós. Para quem que você está trabalhando? Sou importante demais. Mas Neemias teve que posicionar aquele povo da seguinte forma: olha, nós estamos afastados, muito longe um dos outros, mas vocês vão ficar com uma trombeta. E se vocês virem o inimigo avançando, vocês vão pegar essa trombeta, esse chofar, como nós pegamos também domingo passado, e você vai tocar esse chofar.
E aonde vocês ouvirem o som da buzina, sai todo mundo correndo para lá, para prestar ajuda para os nossos irmãos. E o Senhor vai pelejar por nós. Irmãos, essa noite eu tive um sonho. Essa noite não, sexta-feira eu tive um sonho. Dificilmente eu lembro desse sonho, dos meus sonhos. Não lembro. Mas eu lembrei de um sonho. Presta uma cadeira, presbítero. E eu sonhei sobre esta passagem, que quando eu prego, eu fico meditando na semana. Aí eu sonhei que eu estava num lugar, não lembro qual era o lugar, mas tinha uma pessoa me ensinando Neemias. Você acredita nisso? Coisa de doido, né? É loucura para o mundo, né? Mas para a gente que é cristão. Eu sei que eu estava sentado aqui numa cadeira e tinha um homem na minha frente, lendo, explicando a palavra. Eu não lembro de tudo, eu só lembro de uma passagem deste sonho. Lembra que eu falei de Eliasibe, no capítulo 3, versículo 1? Aí eu nem pensava, irmãos, de coração, não pensava em falar isso, mas eu vou falar porque estava no meu sonho e talvez sirva para mim, para você, para algumas pessoas. E este homem, que eu não consigo ver o rosto dele, ele disse para mim: Ney, você sabia que o sacerdote, né, aquele que deveria cuidar da igreja, o obreiro, ele abriu as portas do templo? Está lá no capítulo 13, versículo 7. Você pode ler aí na sua Bíblia. Irmãos, não pensava em falar isso, tá? Mas eu vou falar porque eu tive um sonho e eu acho que vai servir para alguém. Capítulo 13, versículo 7 diz que Eliasibe, ele pegou um cômodo, diz primeiro a palavra que ele se aparentou com Tobias. Capítulo 13, versículo 7. Olha só que interessante. E este homem começou a falar para mim, Eliasibe, ele pegou Tobias, que era um amonita. Ele não era da igreja, ele não era, fazia parte do povo de Deus. O que esse sacerdote fez? Por se aparentar com ele, ele pegou uma câmera, depois você vai ler nos próximos versículos, não precisa pôr, que ele pegou o local onde ficavam os dízimos e as ofertas, tirou tudo, e fez uma câmera para Tobias, dentro do templo. Eu nem pensava em falar isso, mas aquela pessoa no meu sonho está falando comigo, falando: Ney, preste atenção na palavra, porque às vezes nós damos oportunidades para Tobias entrar dentro da nossa casa. Neemias estava viajando para prestar um relatório para o rei, e eles rapidinho prepararam uma câmera para Tobias morar, ficar, quando ele fosse para Jerusalém, dentro do templo, sendo que um estrangeiro não deveria nem entrar no templo, ali era lugar somente para os sacerdotes. E aquele homem começou a falar comigo, olha como que Deus faz, falou: Ney, preste atenção, porque às vezes isso está acontecendo dentro da igreja. Nós preparamos terreno para o inimigo entrar, e ele entra, e nós preparamos uma câmera para ele ficar lá mobiliada. Nós colocamos uma cama, nós colocamos uma escrivaninha, nós colocamos uma lamparina, e nós falamos para o adversário que estava chamando eles de fraco. O que farão estes fracos judeus? Nós pegamos este homem, colocamos as nossas filhas ou a filha para casar com ele, e falamos: agora você é parente, como parente você vai entrar e vai morar aqui dentro da igreja. E Deus fala: preste atenção na sua vida, o que você tem deixado entrar dentro da sua casa, porque a igreja do Senhor é lugar de santidade, é lugar de verdade, é lugar de comunhão, mas só pode estar neste lugar aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, e aqueles que não têm
parte com o Senhor não podem estar morando dentro da câmara, dentro do quarto, porque ali é lugar santo, é lugar de oferta, é lugar de santidade, é lugar de dízimo, é lugar onde a obra do Senhor precisa avançar. E Neemias entrou e jogou tudo fora. E na sua vida é da mesma forma. Se posicione. Jogue Tobias fora da sua casa. Tobias muitas das vezes é um demônio. É um demônio que nós deixamos entrar dentro da sua casa. Ah, mas é bonitinho. Ah, ele fala bem. Ah, ele tem uma posição boa. Não. Inimigo você tem que lançar fora. É só uma imagenzinha, é só um amuletinho, é só uma coisinha pequena. Deus fala, lança fora. Porque não pode ter parte na sua vida. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida precisa ser algo sério, algo poderoso, algo que vai glorificar o nome do Senhor. Vocês vão entender que eu sou uma pessoa meio estranha, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo. Se coloque de pé nesse instante. – 11h33, tá? Cumpri o horário. Se você quiser orar por algo que está destruído na sua vida, rapidinho, vem aqui na frente. Senhor,